Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Controvérsia sobre o valor da circuncisão. Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte: se não vos circuncidais segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria e contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Concílio Apostólico de Jerusalém. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar desta questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo da mesma forma que a nós. Nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora a Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Nós cremos que pela graça do Senhor Jesus seremos salvos, exatamente como eles. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida ouviram Barnabé e Paulo. Toda a assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que caiu, e reedificarei as suas ruínas, e o levantarei, para que o resto dos homens busque o Senhor e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o seu nome. Assim fala o Senhor que faz estas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Por isto, julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos,
da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido na sinagoga todos os sábados. Carta às igrejas da Síria e da Cilícia. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Judas, que tinha o sobrenome de Bersabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio, enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. Temos ouvido que alguns entre vós têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhes termos dado semelhante incumbência. Assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem o Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso, além do seguinte indispensável: que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada, e da impureza. Dessas coisas tereis bem de vós guardar conscienciosamente a Deus. Tendo-se despedido, a delegação dirigiu-se a Antioquia, ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ele trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiram aos anciãos muitas palavras de exortação e de animação. Demoraram-se ali por algum tempo. Foram depois pelos irmãos despedidos em paz, voltando aos que lhes tinham enviado. A Silas, contudo, pareceu bem ficar ali, e Judas partiu sozinho. Paulo e Barnabé detiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Segunda viagem de Paulo com Silas. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades, onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles em Panfília, e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas e depois de ter sido recomendado pelos irmãos à graça do Senhor, partiu ele e percorreu a Síria, a Cilícia, confirmando as comunidades. Palavra do Senhor, demos graças a Deus.
Que bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.